Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo falando de economia. A intenção de consumo das famílias brasileiras cresceu 0,8% em março e atingiu o maior nível desde março de 2020. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O resultado de março ficou acima da marca registrada no mês anterior, quando alcançou 95,7 pontos. Entretanto, a intenção de consumo permanece abaixo da zona de avaliação positiva de 100 pontos desde 2015. Entre as mulheres, o índice foi melhor e subiu 1,5%. Já entre os homens, o crescimento foi de 0,6%. Segundo a pesquisa da CNC, apesar de ter mantido a tendência de alta, a elevação do consumo foi menos expressiva, principalmente por conta da perda de otimismo das famílias de menor renda, impactadas pela inflação alta em 2022. O estudo revelou também que 37% das famílias relataram que o acesso ao crédito está mais difícil. A CNC projeta para os próximos 3 meses uma melhora do nível de compras em todas as faixas de renda. E agora uma notícia não muito boa. Isso porque vem aí mais um aumento que vai pesar no bolso do brasileiro. Os preços dos remédios vão sofrer reajuste a partir de 1º de abril. Algumas farmácias, inclusive, já estão com cartazes de alerta para o consumidor. O reajuste de alguns medicamentos pode chegar até 7%. O cálculo inclui diferentes fatores, mas este ano a indústria estima que a alta seja ditada pela inflação do período, que foi de 5,6%. Enquanto os preços não sobem, as farmácias preparam os estoques para atrair os clientes com o preço antigo e melhores condições de pagamento. Todos os anos, nesse período, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste máximo autorizado para cerca de 13 mil apresentações de remédios disponíveis nas farmácias brasileiras. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, em 10 anos o preço dos medicamentos subiu 76,79% no país. A taxa abaixo da inflação acumulada de 90,24%. Os grupos mais afetados são os de pacientes de baixa renda e os que utilizam medicamentos contínuos e de alto custo. A recomendação para economizar um pouco é comprar remédios antes de abril, comparar os preços entre farmácias, dar preferência aos genéricos e buscar descontos e opções de medicamentos gratuitos, como no programa Farmácia Popular. E por falar em aumento, o preço do chocolate teve a maior alta desde 2016 e o custo elevado do produto deve afetar os negócios na Páscoa. Por causa desse movimento, as receitas do setor não devem superar o faturamento do período anterior à pandemia. A expectativa é de que as vendas cresçam 2,8% neste ano em relação ao mesmo período de 2022. Segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o comércio deve faturar cerca de 2 bilhões e 490 milhões de reais com a venda de ovos de chocolate. Em 2019, antes da pandemia, o número chegou a 2 bilhões e 560 milhões de reais. De acordo com economistas, o fato de a inflação brasileira estar concentrada em alimentos e combustíveis explica o fraco desempenho esperado para as vendas neste ano. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o avanço das energias renováveis aqui no Brasil está ampliando a geração de empregos. Quase 300 usinas solares e eólicas devem entrar em funcionamento este ano. A energia solar que as próprias empresas e moradores produzem com a instalação de painéis tem sido uma das responsáveis pela expansão energética do Brasil. A previsão da Agência Nacional do Setor é aumentar em 10 gigawatts a capacidade de geração este ano
energia suficiente para abastecer 17 milhões de residências. Isso se deve também à instalação de 300 usinas solares e eólicas, que devem entrar em funcionamento este ano. Segundo especialistas, esse avanço é bom para o meio ambiente e para o mercado de trabalho. E a geração de resíduos sólidos no Brasil em 2022 foi de 13 milhões e 400 mil toneladas, o que dá aí aproximadamente 64 quilos por pessoa. Os dados são de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. De acordo com a pesquisa, o resíduo plástico é o tipo de poluente mais encontrado nos corpos hídricos do planeta. Corresponde a 48,5% dos materiais que vazam para os mares. Os dados mais recentes mostram que cerca de 22 milhões de toneladas de plásticos vão para o meio ambiente a cada ano em todo o mundo. E uma parte considerável desses materiais tem os oceanos como destino. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos vão parar nos rios e mares todos os anos, quantidade suficiente para cobrir mais de 7 mil campos de futebol. E a melhor solução para o problema do lixo no mar reside justamente no aperfeiçoamento dos sistemas e infraestruturas de limpeza urbana nas cidades, que deve ocorrer com programas permanentes de educação ambiental implementados em todas as camadas da população. De acordo com a Abrelp, cerca de 80% do total de resíduos encontrados nos mares são oriundos de atividades humanas desenvolvidas no continente, seja no litoral ou em regiões onde correm rios que desaguam em ambientes marinhos. E olha só, alguns cuidados podem até parecer desnecessários na hora de guardar alimentos, mas fazem muita diferença. A nossa repórter Bruna Di Jaimo preparou uma reportagem sobre os riscos ao congelar ou então aquecer comida em potes de plástico. Vamos ver? Um hábito muito antigo em grande parte das casas brasileiras é o de guardar comida em potes de plástico para congelar. Hábito esse que ganhou uma atenção maior depois que muitas pessoas viram as vantagens de se cozinhar em um dia da semana para abastecer as refeições da semana inteira. Muitos são os vídeos disponíveis nas redes sociais que mostram uma produção de marmita e quais os alimentos que podem ser congelados ou até mesmo aqueles que não perdem os nutrientes durante esse processo. Mesmo esse costume otimizando o tempo de muita gente, um ponto importante deve ser observado. Nem todos os tipos de potes de plástico são adequados. Eu utilizo para esquentar, eu utilizo os potinhos de plástico mesmo. Então, eu coloco de preferência mesmo em vidro, tá? De preferência. No potinho de plástico, né? Com certeza. Apesar que agora a gente eu estou procurando trocar pelo de vidro. Várias cores, vários tamanhos, uma infinidade de potes para escolher. Mas quais os cuidados que nós temos que ter ao armazenar alimentos em potes de plástico e levar para a geladeira, para o micro-ondas ou para o freezer? Como saber quais as especificações corretas para cada tipo de armazenamento? Nós temos várias questões que envolvem esse processo do armazenamento que as pessoas precisam cuidar. Primeira questão, a qualidade do plástico, a qualidade da vasilha que você está utilizando, ela vai definir muito dos produtos químicos que compõem aquela vasilha. Os fundos das embalagens e potes plásticos trazem indicações sobre a sua fabricação e possíveis componentes utilizados. Geralmente, há pequenos números que passam despercebidos, mas revelam se há algo a ser evitado. Nós temos hoje no Brasil uma classificação de plásticos que vai de 1 a 7. Se nós não temos classificação nesta vasilha, isso significa que ela seria imprópria para o consumo. A gente não poderia usar ela para nada, nem para colocar bebida, nem para colocar nada. Isso é a primeira grande questão.
Se os potes trouxerem o número 3 ou 7, é porque geralmente contém bisfenol A ou ftalatos. O primeiro também é identificado como BPA e é uma substância comum usada na produção de plásticos que já foi proibida em diversos países, incluindo aqui no Brasil. A legislação brasileira hoje pega muito pesado em relação ao bisfenol A, que é um produto químico que faz mal para o nosso corpo. No entanto, nós temos uma quantidade de plásticos hoje e de embalagens de uma forma geral entrando no Brasil sem fiscalização que a gente não tem como controlar. Quando nós não temos a classificação do plástico, ou seja, não há nenhuma informação sobre o que tem na composição dele, ele recebe o número 7. Isso significa que tem vários compostos e alguns deles são indefinidos. Todos os cuidados devem ser tomados na hora de montar as marmitas e armazenar a comida tanto no freezer como esquentar no micro-ondas. E o pote mais indicado é o de vidro. Via de regra, o que seria mais seguro em termos de cuidados é você fazer o armazenamento lá da sua marmita, mas pelo menos na hora de fazer o aquecimento, fazê-lo num pote de vidro ou fazer ele numa panelinha ou qualquer coisa do gênero. Pode parecer pouco, mas uma simples mudança nos hábitos de armazenamento dos alimentos já ajuda a garantir qualidade de vida. E veja a seguir, mês de fevereiro é o mais violento no trânsito de São Paulo dos últimos 6 anos. E você vai ver também, Finlândia é eleita o país mais feliz do mundo pelo 6º ano consecutivo. O Brasil caiu 11 posições no ranking. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só esse alerta, a cidade de São Paulo registrou o mês mais violento no trânsito desde 2017. As ocorrências em fevereiro aumentaram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo números do Infociga, o sistema que contabiliza os acidentes no estado, o aumento foi de 53% em relação a fevereiro de 2022. O índice de ocorrências na cidade de São Paulo só ficou abaixo de 2017, quando foram contabilizados 69 óbitos no mês. Dos 66 mortos em fevereiro passado, 23 estavam a pé, 19 em motos, 18 em carros, 3 em bicicletas, 2 em caminhões e 1 não foi informado. Os homens continuam sendo os que mais morrem no trânsito, 74% dos mortos. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo diz que vem adotando várias medidas para reduzir os acidentes e os números de mortos e feridos, como áreas de espera para motos nos cruzamentos e a faixa azul para os motociclistas. Ainda segundo a Secretaria, até 2024, a meta é reduzir o índice de mortes no trânsito da capital para 4,5 por 100 mil habitantes. E o governo federal vai remodelar o DPVAT, que pode voltar a ser cobrado no ano que vem. As novidades devem ser anunciadas até o fim de 2023. O DPVAT era cobrado no licenciamento dos veículos até 2020, mas no ano seguinte um fundo no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais acabou isentando os motoristas da cobrança anual. Esse fundo passou a ser administrado pela Caixa Econômica Federal e desde então o dinheiro vem sendo consumido com o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares em casos de invalidez permanente e de morte. Mas essa reserva está chegando ao fim e dessa forma, para bancar o DPVAT, a tendência é que os donos de veículos voltem a pagar pelo seguro. O executivo já trabalha na elaboração de um novo modelo para o seguro e pretende anunciar as novidades até o fim de 2023. E uma notícia lamentável. Uma pesquisa aponta que 86% das mulheres negras já sofreram casos de racismo nas empresas em que trabalham. A
pesquisa inédita Mulheres Negras no Mercado de Trabalho, realizada por meio da rede social LinkedIn, contou com a participação de 155 mulheres na faixa etária de 19 e 55 anos, sendo a média prevalente entre 30 e 45 anos. Do total das participantes, 50,3% possuem nível superior e pós-graduação ou especialização, 13,5% mestrado e doutorado e 24,5% ensino superior completo. As entrevistadas atuam nas áreas de educação, recursos humanos, tecnologia da informação e análise de sistemas, telemarketing, relações públicas, administração e comércio. A coleta de dados foi efetuada em 2021 e 2022. E foi aprovada uma mudança na Lei Maria da Penha. A novidade é que agora qualquer autoridade policial poderá conceder imediatamente medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência. A modificação foi permitida na Câmara e será encaminhada para a sanção do presidente Lula. Caso não haja veto, a alteração entrará em vigor imediatamente. Lula não deverá criar dificuldade para sancionar o projeto de lei 1604/2022, de autoria da ministra do Planejamento Simone Tebet, quando era senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul. Segundo Tebet, o objetivo do texto é evitar interpretações diversas de juízes ou policiais, que se valem de brechas para não conceder a proteção, deixando de aplicar a lei. Conforme emendas aprovadas pelos deputados, as medidas protetivas poderão ser negadas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. E eu falo de futebol agora. Em sua quarta final de Paulistão seguida, o Palmeiras de Abel Ferreira busca uma marca histórica. Desde 1972, o Verdão não conquista o título estadual de maneira invicta. E isso pode voltar a acontecer depois de mais de 50 anos. Até aqui em 2023 são 14 jogos disputados, com 10 vitórias e 4 empates. Um aproveitamento de 80,95% dos pontos na competição. Além disso, são 20 gols marcados e apenas 5 sofridos. Caso não perca para o Água Santa nas 2 partidas da final e conquiste o título, esse será o 4º Paulistão do Palmeiras de forma invicta. As outras 3 vezes foram em 1926, 1932 e 1972. O ano de 1972 marcou o início do time, que ficou conhecido como a segunda academia do Palmeiras. Em 1932, ainda como Palestra Itália, a conquista veio com 100% de aproveitamento, com 2 rodadas de antecedência. E o primeiro título paulista sem derrotas do Verdão veio também na época do Palestra Itália, em 1926, vencendo todas as partidas. E o Catar enviou 4.000 casas móveis para os sobreviventes do terremoto na Turquia e na Síria. As cabines foram projetadas para hospedar 1 ou 2 pessoas que foram ao país durante a Copa do Mundo. O último lote da primeira remessa foi embarcado em um navio de carga no Golfo Pérsico essa semana. O Catar pretende doar um total de 10.000 cabines pré-fabricadas. A acomodação, que custava $200 no Campeonato Mundial do Catar, tem camas de solteiro, mesa e cadeiras, ar-condicionado, vaso sanitário e chuveiro. E a Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo pelo 6º ano consecutivo. O Brasil caiu 11 posições e ficou em 49º no ranking elaborado pela ONU. O texto ainda destacou o aumento da fraternidade na Ucrânia. O país ganhou 6 posições e foi de 98º para o 92º lugar, em relação à lista anterior divulgada antes do início da ofensiva russa. A ONU explicou que, apesar do sofrimento causado pela guerra, há um sentimento muito forte de propósito comum no país. O Relatório Mundial da Felicidade, publicado pela primeira vez em 2012, considera as avaliações das próprias pessoas sobre sua situação, bem-estar econômico e indicadores sociais.
As nações do norte da Europa completaram o pódio dos mais felizes do mundo, com a Dinamarca em segundo e Islândia em terceiro. A surpresa da lista foi Israel, que subiu 5 posições e se estabeleceu em quarto lugar. Em contrapartida, o Afeganistão continuou no último lugar do ranking, posição que ocupa desde 2020, com o agravamento da crise humanitária desde que o Talibã retornou ao poder em 2021, após a retirada das tropas lideradas pelos Estados Unidos. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!